Escoliose, que é um problema na coluna, traz não só impactos estéticos, mas também cardiorrespiratórios e musculares. Nesse mês de junho, para conscientizar sobre essa condição, foi criada a campanha Junho Verde. E a gente conversa sobre o tema com Ralph Assé de volta. Ralph. É isso, Josielma. O mês de junho está no finzinho, mas estamos dentro do prazo ainda para a gente falar desse assunto, sobre essa campanha Junho Verde, né, a respeito aí da escoliose. Quem conversa com a gente agora é o Elton Steca, ortopedista especialista em traumatologia. Obrigado pela participação. Como é que a gente pode definir a escoliose? Bom dia para você. Bom dia a todos. A escoliose é uma deformidade na coluna vertebral, que ocorre em mais de um plano. Mais lateral, que é o mais visível, mas também é torsional, que dá a deformidade principal. E essa deformidade ela pode ser progressiva e evoluir geralmente das crianças mesmo, né? Então nessa fase pré-adolescente, a fase entre 9 e 13 anos, que geralmente surgem as maiores deformidades que a gente tem que ter mais atenção. Ela também pode aparecer na fase adulta, mas é preciso ter atenção nessa pré-adolescência, né? Sim, na fase adulta nós temos também a escoliose degenerativa, que ocorre por eventos de desgaste mesmo no nosso corpo, do envelhecimento, né? Mas o mais frequente e a atenção que geralmente é focado nas crianças, né? Porque estão em desenvolvimento e onde a gente tem um potencial melhor de tratamento não cirúrgico, inclusive. Temos condição de orientar que a pessoa possa crescer e desenvolver sem ter mais sequelas, deformidades ou mesmo limitações por conta da escoliose durante o desenvolvimento. Quais os sinais, aqueles sintomas para já ficar em alerta? Será que está com escoliose, está começando a surgir? Quais são esses sinais? Bom, a atenção com o desenvolvimento do crescimento, geralmente poucas alterações vão surgindo no início, mas o mais importante é você perceber que na cintura existe uma diferença, geralmente uma cintura fica mais formadinha que a outra, então dá uma diferença entre a posição dos braços, entre o braço e o tronco, a altura dos ombros, a altura da escápula, quando a criança dobra o corpo para frente, você percebe que existe uma diferença, um lado das costas, da escápula, né? Fica um pouco mais alto do que o outro, então fica mais visível. Então, geralmente, na forma mesmo do tórax, até uma parte das costelas pode ficar um pouco mais para frente do que outra. Então, esses detalhes, às vezes, que geralmente as pessoas acham que o jeitinho da criança, ele é assim mesmo. Não, muitas vezes é a escoliose que está em desenvolvimento e essa deformidade que ao olho já está sendo observada, se a gente fizer um exame mais detalhado, pode ser visto, de repente, uma escoliose por ali. Agora, a escoliose ela traz muitos impactos, principalmente ali na parte estética, né? A estética geralmente é o que preocupa os pais e as próprias pessoas, né, as crianças e tal. Mas a estética é o que menos preocupa o ortopedista, porque a deformidade ela vai gerar problemas internos também. Então as deformidades mais graves, os ângulos, né, as curvas maiores, elas podem alterar o funcionamento dos órgãos internos, como por exemplo o pulmão. O pulmão que é comprimido durante o aumento da curva da escoliose, ele vai perdendo função. Então na criança que tem um outro pulmão muito bom, não vai fazer tanta diferença durante o desenvolvimento ali. Mas lá na terceira idade, onde a gente já tem uma perda das funções normais do organismo e outras doenças que aparecem durante a vida, então essa perda faz diferença. Se a deformidade for mais grave, pode encurtar o tronco bastante e pode comprimir as vísceras, por exemplo, porque as vísceras continuam crescendo normalmente, mas o espaço está pequeno. Então isso pode trazer algum problema de espaço para essas vísceras. O próprio coração, em deformidades mais graves, pode ter uma dificuldade em bombear o sangue, tendo que fazer mais força. E essa força gera uma diferença de pressão entre o coração e o pulmão, gerando hipertensão pulmonar, que também é um problema grave com o passar dos anos. Então a estética, na verdade, que é o que é mais visível, que é o que mais as pessoas preocupam, por ortopedista nem tão importante porque a gente preocupa com a função e a saúde mesmo geral do paciente com o decorrer dos anos aí, principalmente para a terceira idade, onde ele vai sentir mais essas diferenças que ocorreram durante a infância.
Então, obrigado, viu, pela participação, pelas orientações. E o doutor alerta também que é a procura, né? Procurar um... Joselma, você tem uma pergunta pra A minha gente? pergunta é sobre procedimentos cirúrgicos. Nos casos mais graves, quando essa inclinação ou esse agravamento passa de 50 graus, a cirurgia é prevista. Se está sendo feita no Serviço Público de Saúde, se o doutor Elton pode nos dizer sobre isso, Ralph? A Joselma pergunta para a gente, para o senhor, doutor, a respeito do procedimento cirúrgico em casos mais graves, se esses procedimentos estão sendo oferecidos aqui em Palmas sobre essas cirurgias. Sim, nós temos equipe capacitada, especializada em cirurgia de escoliose. São cirurgias complexas, cirurgias de deformidade são sempre as cirurgias mais desafiadoras, mas hoje nós temos uma equipe preparada para atender os pacientes com o que tem de mais evoluído hoje, inclusive na cirurgia, com acompanhamento de uma equipe de neurofisiologia em tempo real, né, dentro da cirurgia. Os equipamentos que nós usamos hoje são os equipamentos usados nos grandes centros e o centro cirúrgico também é preparado, o pós-operatório em ambiente específico. Então a equipe é preparada e nós temos todas as condições de realizar os tratamentos necessários, inclusive o cirúrgico, aqui mesmo em Palmas, no Tocantins. Procurar essa ajuda quanto mais cedo melhor, né? Com certeza, o diagnóstico precoce, como em qualquer doença, e o tratamento precoce também, como em todas as doenças, é fundamental e melhora o resultado final. Se nós tratamos o paciente com um grau de curvatura ainda grave, mas não tão avançado, o resultado é melhor. O grau de complexidade de cirúrgica é menor, então os resultados acabam sendo mais favoráveis para a evolução daquela pessoa. Excelente. Agora sim, obrigado, viu, doutor, pela participação aqui no Bom Dia Tocantins. Joselma, eu volto com você no estúdio. Valeu, Ralph. Obrigado, doutor Elton, pela participação ao vivo aqui no Bom Dia.